Momento Hospital 9 de Julho. Se é grave, é 9. 2h19 e hoje, terça-feira, é dia do Hospital 9 de Julho, esclarecer as dúvidas dos ouvintes deste programa. Eu agradeço aqui pelas presenças. A doutora Regina Tranquese, que é diretora técnica do Hospital 9 de Julho. Boa tarde, doutora Regina. Boa tarde. E também o doutor Fábio Martins Lajinha, ginecologista, obstetra e mastologista do Hospital 9 de Julho. Doutor Fábio, boa tarde. Boa tarde, Parrom. Boa tarde, ouvintes. Bom, o senhor vai ficar com as perguntas aqui e eu vou deixar a doutora Regina de reserva, né? Stand-by hoje. Ok. Doutor Fábio, o que é e quais são os principais tipos de HPV e quais são os tratamentos disponíveis hoje? Então, HPV é o vírus do papiloma humano. Ele é muito importante porque ele é o causador do câncer de colo de útero, que leva mais ou menos a 19 mil casos de diagnóstico dessa doença aqui no Brasil e leva mais ou menos a 5 mil mortes por ano no nosso país. Então, ele é o causador do câncer de colo de útero. Existem vários tipos de HPVs, sendo que 40 tipos deles são mais ligados à área genital, tanto no homem quanto na mulher. Mas 2 deles são os responsáveis por mais de 70% dos cânceres de colo de útero. E a partir desses 2 tipos de câncer de colo de útero que vieram as vacinas contra esses HPVs mais específicos para tentar diminuir a incidência dessa doença no nosso meio. Câncer de mama. Como diagnosticar o câncer de mama e quais são os tratamentos oferecidos? Bom, o câncer de mama é uma doença, ela é muito heterogênea, existem vários tipos de câncer de mama, mas a principal fase para você fazer o diagnóstico e você conseguir a cura é você conseguir fazer o diagnóstico precoce. E para isto, o autoexame já não é um diagnóstico precoce. A gente tem que fazer alguma coisa anterior do aparecimento do câncer. Então, a mamografia é o exame ideal e, pelos trabalhos que a gente vê, a gente consegue diminuir a mortalidade a partir do diagnóstico precoce. Quer dizer que o câncer de mama tem cura? Ele tem cura. Se nós conseguirmos fazer um diagnóstico precoce, o tratamento mais precoce, você consegue a cura da doença. Em alguns países do mundo, do primeiro mundo, a gente tem visto que está diminuindo a mortalidade pelo câncer de colo de útero a partir dessas iniciativas. E a qualidade de vida? A gente sabe que, pelo menos no passado, as mulheres se sentiam mutiladas quando tinham que passar por um procedimento cirúrgico, retirada de mama em função de um câncer. Como é a vida da paciente nos dias atuais após os procedimentos realizados? Depende muito do tipo de tratamento, do tipo de cirurgia, de como a paciente encara a doença. Então, tem pacientes que, apesar de serem mutiladas, elas conseguem encarar a doença de uma maneira razoável e não sente tanta mudança. E algumas outras pacientes, aquilo ali tem uma conotação muito grande. Então, para cada paciente é uma coisa diferente, mas o que a gente vê é que quase 50% das pacientes que vão fazer exames de mamografia, elas têm um pavor muito grande de encontrar a doença, e aquelas que fazem tratamento também, elas se sentem, não conseguem lidar com a doença. E por isso que a gente tem que fazer um tratamento multidisciplinar. Não existe só o cirurgião, só o quimioterapeuta, tem que associar a outras pessoas, fisioterapeutas, psicólogos, para também poder acolher a paciente com o câncer de mama e fazer ela atravessar por aquele tratamento. Existem alguns tipos de carcinoma, de câncer, que sabidamente estão muito associados aos hábitos de vida da pessoa. O câncer de pulmão tem um vínculo muito forte com o hábito do cigarro, o de estômago, com o hábito alimentar da pessoa, né? No caso do câncer de mama, é possível evitá-lo? Sim, existem alguns... O que a gente consegue fazer assim, se a paciente mudar os hábitos de vida, talvez a gente consiga mudar a incidência do câncer de mama. A gente calcula que mais ou menos entre 25% a 30% dos cânceres em gerais, você conseguiria diminuir mudando os hábitos, como diminuir o peso, diminuir
a fazer exercícios, diminuir o uso de hormônios, você conseguiria diminuir essa incidência do câncer de mama. Mas principalmente um dos fatores principais realmente é peso e exercício, e se a paciente tiver tendência genética ao câncer de mama, você tomar atitudes maiores para você evitar a doença nessas pacientes, nesse grupo. E certamente o exame periódico. Aliás, qual é a frequência de exames de mamografia que as mulheres devem fazer? A partir dos 40 anos, uma vez por ano. A partir dos 40 anos. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Então você tem que avaliar também o risco daquele grupo, daquela comunidade que você vai instituir esse tipo de rastreamento. Então, às vezes a gente está fazendo um rastreamento de câncer de mama, mas aquela população morre mais de câncer de colo do útero, que acontece, por exemplo, no norte do nosso país, nas regiões, na parte das populações ribeirinhas da Amazônia. Esse grupo daí é mais importante nós tratarmos e rastrearmos câncer de colo de útero do que o de mama. Então é uma coisa importante a gente avaliar o peso em cada população, de cada grupo da população e como você vai rastrear. Já que o senhor falou em câncer de útero, quais são as principais causas e tratamento para esse tipo de tumor? Bom, o principal câncer de colo de útero, de câncer de útero que existe é o câncer do colo do útero, que é causado pelo HPV, como que eu já havia dito. E o mais importante em relação ao câncer de colo de útero é, primeiro, a vacina, que é um tratamento primário, a gente consegue evitar com que a paciente se contamine pelo HPV, e também a paciente deve fazer os exames de Papa Nicolau de rastreamento e pesquisa do HPV nesses exames frequentemente, para evitar que apareça algum tipo de alteração. Se aparecer alguma alteração, você conseguir debelar, retirar antes que apareça o câncer. Também pode ser prevenido? Com certeza. É uma prevenção primária, vacina, e secundária seria você fazer o Papa Nicolau. Falando agora para os adolescentes aqui, ou para as mães das adolescentes, né, o retardar a menstruação em adolescentes pode influenciar no crescimento da estrutura óssea? Se ela tiver uma doença se ela tiver a primeira menstruação muito precoce, se ela começar a ter desenvolvimento de mulher antes de 6 anos de idade, se ela for ter a primeira menstruação antes dos 10 anos de idade, se você retardar essa menstruação, com certeza a gente vai conseguir com que a paciente cresça um pouco mais. Isso daí é avaliado existem alguns exames de raio-x de mão, avaliação do tamanho, do peso, que a gente consegue saber se aquela paciente tem uma tendência se você retardar essa menstruação, ela vai conseguir crescer mais ou não. Doutora Regina Tranquese, como é que o Hospital 9 de Julho está preparado para atender as mulheres, hein? Bom, hoje as mulheres estão trabalhando muito, tanto dentro de casa como fora de casa. Nós guiamos táxi, ônibus, avião, dirigimos empresas, somos médicas. Então, é muito importante que o atendimento à mulher seja ágil. Diferente de antigamente, que você podia ficar esperando a consulta, você fazer seus exames. Então, é muito importante que esses exames sejam agilizados. E se tiver alguma intercorrência, um sangramento anormal, ou mesmo uma cólica fora do habitual, você está no seu trabalho, você consiga ter um atendimento rápido. Então, o Hospital 9 de Julho dispõe de atendimento de ginecologista durante todo o dia, no pronto-socorro. 12 horas por dia, nós temos um ginecologista presencial no pronto-socorro. À noite, o ginecologista é chamado conforme a demanda. Mas é muito importante saber que isso agiliza muito, porque às vezes você está trabalhando ali na região da Paulista e tem algum problema, pode contar com o Hospital 9 de Julho. Muito bem. Eu agradeço a doutora Regina Tranquese, diretora técnica do Hospital 9 de Julho, por ter se deslocado aqui até o nosso programa. Doutora Regina, obrigado, uma ótima semana para a senhora, hein? Igualmente. E o doutor Fábio Martins Lajinha, ginecologista, obstetra, mastologista do Hospital 9 de Julho. Também muito obrigado pelos ensinamentos. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Lembrando que as perguntas recebidas, que não foram respondidas no ar, serão respondidas por intermédio do Facebook do Hospital 9 de Julho, bastando linkar www.facebook.com/Hospital 9 de Julho, tudo junto, Hospital 9 de Julho. Então, repetindo, www.facebook.com/Hospital
facebook.com/Hospital 9 de Julho.